noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração. Desta feita, iremos realizar mais uma vez a nossa celebração de maneira online, então peço que esteja divulgando essa live para seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, e assim possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos. Nesse momento, queria fazer uma oração, queria orar, em especial por esse momento que estamos passando. Oremos. Senhor amado Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, primeiramente por estar aqui, meu Deus, louvando e engrandecendo o teu nome de maneira livre e espontânea. Peço, meu Pai, que o Senhor esteja tendo misericórdia, meu Pai, das nossas vidas nesse momento, Pai, tão difícil que estamos passando, dessa pandemia. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, aquelas pessoas, meu Deus, que estão no leito de UTI, que elas possam, meu Pai, conseguir a sua saúde de volta e possa também, meu Deus, estar louvando e agradecendo o teu nome. Tem misericórdia, meu Pai, dessas famílias que perderam um ente querido, meu Pai, e que o Senhor esteja dando o seu conforto a essas famílias. Te peço, meu Deus, que possamos, meu Pai, ter força para fazer a nossa parte, que é levar a sua obra, suas boas novas a essas pessoas. É assim, meu Deus, que eu te oro. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino.
graça e a paz, que nós possamos adorar ao Senhor Jesus pela sua maravilhosa graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o seu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso, para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Amém. Que esse momento de louvor seja constante em nossas vidas. Lembrando que nesse mês de maio estaremos trabalhando durante todo o mês o tema discipulado. Nesse momento, queria ler um versículo com os irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 9,
versos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Como o versículo diz, quando decidimos ser discípulos de Jesus, temos que negar o nosso eu dia após dia, tomar a nossa cruz e segui-lo. Nesse momento, iremos assistir um vídeo que fala um pouco sobre discipulado. Amém. Que através desse vídeo, Deus tenha falado ao seu coração. Neste momento, iremos para a palavra, que será ministrada pelo irmão Cleiton. Então peço aos irmãos que também estejam orando por esse momento. Oremos. Senhor amado Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que foi feito até aqui, meu Pai. Pelos louvores, pela ministração, que o Senhor tenha falado, meu Deus, grandemente aos nossos corações. Te peço, Pai, especial agora, pela palavra, que será ministrada, meu Deus, pelo irmão Cleiton. Abençoa, meu Deus, ele, que ele possa, Pai, falar tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. É assim que eu te oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui essa noite para falar um pouco sobre discipulado e como ele acontece, quem está apto a discipular alguém. E por incrível que pareça, às vezes é um tema que a gente já possa pensar, bom, já ouvi falar muito sobre discipulado, mas a verdade é que ao passar dos anos, a produção literária falando a respeito do discipulado tem crescido no meio cristão. Isso nos aponta uma possível vontade desses autores de comunicar o que é um verdadeiro discipulado bíblico, né? E como se relacionar com as pessoas. Afinal, a maneira que nos relacionamos com as pessoas tem mudado com o passar dos anos, inclusive nesse momento agora, né? Por conta desse momento que estamos vivendo, não estamos juntos, estamos usando essa ferramenta digital para poder nos comunicar. Então, é interessante
para nós discutirmos um pouco sobre discipulado, principalmente um discipulado, será que ele pode acontecer à distância? Então, vamos ficar conosco até o final do vídeo e entender um pouco mais sobre o que é o discipulado. E quando se fala de discipulado, eu fiquei, falar sobre discipulado. E eu, inevitavelmente, tive que lembrar de como eu fui discipulado. Talvez vocês lembrem desse livrinho aqui, Curso Bíblico de Discipulado. Então, nele, os novos convertidos da Betel davam aqueles primeiros passos em alguns conhecimentos teológicos. E ele nada mais é do que um compilado, né, de tópicos, né, sistemáticos sobre quem é Deus, quem é Jesus, sobre as Sagradas Escrituras, sobre os fins dos tempos, sobre adoração. E intencionalmente aquele discipulador chegava, vamos fazer uma lição hoje, vamos falar sobre as Escrituras. E ali ele ia mostrando biblicamente sobre a inerrância das Escrituras, sobre a autoridade, e você começava a compreender o poder das Escrituras ali. Na aula seguinte começava a tratar sobre quem era Jesus. Então, o que é discipular? É intencionalmente instruir alguém acerca de quem é Jesus, do que concerne todo o reino, todo o evangelho que Cristo nos ensinou. Então, para alguns teólogos existe o discipulado vertical, né? Eles dividem assim, vertical e horizontal. O que seria isso? O vertical seria o ato em que você foi alcançado por Cristo e ele faz o convite para que você o siga, né? Então, há aquele contato vertical, então, de Jesus com você. Então, Jesus chama você para ser discípulo. E o contato horizontal, onde você é instruído por Cristo, né? Ele manda que você vá e faça discípulos, como está lá em Mateus capítulo 28. Então, ide por todo mundo e fazer discípulo. É uma ordenança do Senhor, fazer discípulo. E essa ideia de fazer discípulos, às vezes, nos pode assustar um pouco, né? Principalmente para alguns se questionam logo, mas eu não sei todos as partes teológicas, os conceitos da teologia, como eu vou instruir outra pessoa, né? Então, a ideia, irmãos, é que o discipulado ele não acontece somente na transmissão da palavra, mas também na experiência. Porque como o discipulado faz parte da essência da vida cristã. Por que faz parte da essência? Porque você foi chamado a seguir a Jesus. Então, se você é um crente fiel, você é um convertido, você está apto a levar outras pessoas para conhecerem a Cristo também. Então, você faz isso instruindo eles através da palavra e também através das experiências, né? Ou seja, no relacionamento, na vivência, no dia a dia, aquela pessoa nota a sua mudança de comportamento, a maneira com que você reage a determinadas situações, e isso é feito de forma intencional, porque quando se é novo convertido, se vem com uma visão totalmente corrompida do que sejam as coisas. Então, o novo convertido ele vai sendo instruído a ter uma cosmovisão agora cristã, e isso deve ser feito através da palavra. Então, esse discipulado ele pode acontecer na comunidade, ou seja, na igreja local, quando alguém levanta a mão, se converte, né, o pastor prega o sermão, a pessoa vai lá na frente, entrega a vida a Jesus, e ao ponto que ele passa a se congregar, ele também passa a ser discipulado coletivamente ali, porque ele começa a analisar o comportamento dos irmãos coletivamente, de quem é quem, como as pessoas lidam umas com as outras, e acontece ali, né, esse discipulado na comunidade, né? O pastor Mark Dever, né, autor da obra das 9 marcas, né, e ele fala muito sobre isso, né? Ele trata muito sobre essa visão de que a igreja é um agente discipulador. E outra visão é a visão dos pequenos grupos, né, onde você tem uma interação ali com um grupo semanalmente, onde intencionalmente vocês estudam a palavra, compartilham suas vivências, experiências semanais e fortalecem os novos convertidos e também fortalecem uns aos outros. E uma terceira visão sobre o discipulado é a visão face a face, o discipulado face a face, um a um. Justamente é o que eu comecei tratando nesse vídeo, né? Quando a gente pega esse livro de discipulado, esse caderninho de curso de discipulado, e você fica face a face ali com o discípulo, né? Você discipulando e o discipulador,
e juntos começam a aprender sobre as Escrituras. Há ali um relacionamento. Então, esse discipulado ele pode acontecer seja numa casa, às vezes alguém instrui de quebrar um pouco da rotina, de não ficar somente ali naquele âmbito, às vezes sair, levar a pessoa para comer uma pizza. E essa ideia justamente é estar ali para ir percebendo como essa pessoa lida com as dificuldades, com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Porque um novo convertido ele traz muitas dúvidas acerca do seu caráter cristão, sobre o seu pensamento acerca das Escrituras. E nada melhor do que estar ao lado de um crente maduro, fiel a Cristo, que está apto a discipulá-lo por ser um seguidor de Cristo, para crescer na fé. Então, a essência do discipulado é essa. Então, nós podemos pensar em alguns discipuladores, né, que a Bíblia mostra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é um discipulador nato. Ele discipulou, e a gente pode ver na carta dele a Timóteo, né, capítulo 2 de 2 Timóteo, do verso 1 ao verso 2, ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim, da minha parte, ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então veja que há uma cadeia de instruções, né? Ou seja, Paulo foi instruído, instruiu outras pessoas, e ele instrui a Timóteo para instruir, chamar homens que tenham a mesma fé, que sejam idôneos, e instruir essas pessoas também. Isso é discipulado, é instruir alguém nos caminhos da fé. Então, o que podemos ter em mente sobre o discipulado é que essa ação, ela demanda um tempo, ela demanda uma abnegação, ela demanda uma intencionalidade. Então, não tem como formar um relacionamento discipulador onde você não procura, né, ter aquele relacionamento de estar junto, de realmente partilharem vivências juntos. Porque a ideia de muitas vezes é que a pessoa pensa que é para fazer discípulos para si, entendeu? Então, não faça discípulos para si, faça discípulos de Cristo. Então, você não está chamando a pessoa para gostar das mesmas coisas que você gosta, teus mesmos hobbies, os mesmos gostos musical. Não, você está chamando uma pessoa para olhar para Cristo da mesma forma com que você olha. Então, muitas das vezes as pessoas confundem as coisas. Então, e começam a fazer discípulos para si. A gente vê nessas megas igrejas pessoas fazendo discípulos para si, contando experiências, puxando sempre o contato pessoal, né, para si, e não levando essa pessoa para ter essa experiência com Cristo, né? Então, um ponto para a gente poder pensar essa noite é tipo assim: olha, eu estou aqui para fazer discípulos de Cristo, não meu. Então, eu tenho que abrir mão um pouco das minhas preferências aqui e dar preferência àquilo que as Escrituras dizem. Então, às vezes pode acontecer muito de um novo convertido, ele chega com a visão de mundo dele diferente da cristã. Então, no mundo existe uma seleção por afinidades, por preferências, e muitas das vezes isso acaba acontecendo também no meio da igreja. Muitas das vezes o relacionamento ele é formado por preferências. Fulano é assim, Beltrano é assim, eu gosto mais do jeito de Cicrano. E quando na verdade esse relacionamento é para ter uma preferência por Cristo, não a preferência por gostos singulares e particulares, seu ou meu. Então, um alerta para a gente é não fazer discípulos nossos, para nós mesmos, gostando das mesmas coisas que gostamos, partilhando de vivências de que achamos que são corretas, mas sim daquilo que a palavra de Deus diz que é correta, e partilhando da vivência com Cristo, né? Que Ele é o nosso mestre, o nosso discipulador, digamos que orientador e discipulador. Na ato da nossa conversão, Ele nos chama para ser discípulo dele. Então, o que vê é que dentro da comunidade, quando se vai tratar sobre o discipulado,
há uma falta de consciência bíblica de que precisa-se que a igreja se desperte para essa visão discipuladora. Ela está ali também para cumprir essa função. E dentro da visão de pequenos grupos, falta também, muitas das vezes, a vivência. Muitas pessoas não querem participar do pequeno grupo, não querem estar ali, não partilham dessa experiência. E outro problema que surge, às vezes, é a ideia da apatia generalizada, né? Ou seja, as pessoas acabam que gostando de um discipulador, de outro, e tendo suas preferências, e acaba que se fechando em um círculo e não está aberto para outros relacionamentos, dificultando assim então o discipulado na sua forma integral. Então, o discipulado é a essência do cristianismo. Ele leva aquele que encontrou a Jesus Cristo a querer partilhar, né, de Cristo para outras pessoas, fazendo com que essas pessoas também sintam o desejo, a vontade de seguir a Cristo, e eles entendem que existe uma demanda de tempo, de dedicação, de investimento, de amor, de estar junto, e esse instruir ele vai além de somente falar da palavra, mas também mostrar com testemunho aquilo que você crê. É aquilo que Tiago diz, né? Não ser somente ouvinte da palavra, mas ser praticante. Esse conceito ele se aplica muito ao discipulado. Por quê? Não tem como você dizer para uma pessoa, faça isso, sendo que você não faz. E muitas das vezes a gente se destina a somente ficar, digamos, 10 lições de um livro, de um curso bíblico de discipulado. E depois que aquele curso, né, daquelas 10 lições acabam, conclui-se, a gente esquece totalmente daquela pessoa. Eu digo isso por experiência. Muitas das vezes a gente tem uma visão de que essa pessoa aqui ela já está apta a caminhar com os próprios pés e fazer novos discípulos. E às vezes outras pessoas simplesmente terminam as 10 lições e se distanciam, né? Cortam o vínculo. E isso não é bom, né? Se realmente ficou aquela raiz, aquele relacionamento discipulador, ele é para perdurar mais tempo, né? Então, muitas das pessoas poderiam levar um discipulador para o resto da vida cristã, né? Sempre ter aquela pessoa como referência para tirar dúvidas, para chegar junto. Mas o que acontece é que o relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, às vezes o discipulador está ali querendo ter esse relacionamento e o discípulo não quer. Às vezes é como eu falei, às vezes é por afinidade, por preferência. E essa é uma das barreiras para o discipulador, né? Quebrar essa visão, né? A gente está ali juntos para aprender quem é Cristo e testemunhar ao mundo um novo nascimento, um agir de uma nova criatura. E às vezes a gente pensa, bom, como eu vou fazer isso intencionalmente na vida de outra pessoa? Existe um lugar físico, uma estrutura especial para isso? Bom, como eu já falei, a área teológica ela vai seguir por esses pontos. Existe o discipulado comunitário, existe o discipulado em pequenos grupos, existe o discipulado face a face. O discipulado ele não tem hora marcada para acontecer, ele pode acontecer intencionalmente de outras formas, ou seja, nas mídias sociais, por exemplo, a gente vê um discipulador falando sobre amor, compaixão, mas nas redes sociais ela é uma pessoa totalmente sem amor, sem compaixão, ou seja, demonstra nas suas ações aquilo que ela afirmou com suas palavras que fazia. E isso é uma encosta escorregadia, podemos dizer assim, que você está ali subindo, mas a qualquer momento você pode escorregar, porque nós somos potencialmente decepcionáveis. E às vezes você deposita uma expectativa tão grande naquele novo convertido, né? E ele acaba se frustrando, porque às vezes você comete um equívoco e de forma errônea se porta na mídia social, por exemplo, no Instagram, de forma errada, e ela vai entender, bom, mas como assim? Fulano está me ensinando a amar as pessoas, mas ele virtualmente não faz isso. Então há uma luta contra essa incoerência. Os irmãos conseguem compreender. Então
quem está apto a discipular? Aquele que entregou a vida a Jesus e compreendeu que Ele é Senhor, Ele é Salvador e que agora nós vivemos uma vida pautada pelas Escrituras, pela vontade de Deus. Então essa pessoa está apta a instruir outras pessoas. Então muitas das vezes o que temos é um medo de não vou discipular, não vou saber falar, não vou saber lidar, sabe, eu sou tímido. A timidez é um grande problema. Às vezes eu compartilho até com os irmãos porque a gente há tanto uma timidez do discipulador como do discipulando, né? Porque um novo relacionamento está surgindo ali, os dois não se conhecem muito bem. Levantei a mão aqui no culto, converti, aí quem vai ser seu discipulador? Cleiton. Quem é Cleiton? Nunca vi ele, não sei quem ele é. Então é bom aquela conversa inicial, de se conhecer, de criar um laço e tá realmente de forma intencional ensinando aquela pessoa acerca de quem é Cristo. Então essas dificuldades, como a timidez, ela tem que ser quebrada, tem que ser buscada a intrepidez, né? A ideia de você falar de forma sábia, ter as palavras temperadas com sal e não somente ir pelo achismo. Eu acho que é assim, eu ajo assim, eu penso assim. Então lembre-se, nós não estamos fazendo discípulos para nós mesmos, mas são discípulos que são seguidores de Cristo e que eles sejam capacitados a fazer o mesmo também com outras pessoas. Então lembre-se disso quando se fala de discipulado. Cristo, quando pôs a prova, né, alguns que queriam ele seguir, a gente vê nitidamente que às vezes as pessoas pensam que o discipulado é conveniente àquilo que nós queremos, né, e não o que Cristo quer. Senhor, eu não vou te seguir agora porque eu preciso sepultar meu pai. Eu não vou porque eu casei recentemente. Você começa a dar desculpas. E essa mensagem eu vou encerrando com essa ideia de que nós não podemos nos eximir, né, tentar nos desviar do chamado, né, do fazer discípulos. Cristo convocou a sua igreja a fazer discípulos, a ir por todo mundo. Então começou ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Nós chegamos à compreensão de Cristo hoje porque alguém no passado seguiu discipulando, e essa palavra, essa fé a qual nós vivemos, a qual nós lutamos, perseverando, perdurou, né, por anos, né, passou séculos e chegou até nós, porque homens se dispuseram a discipular outros homens acerca de quem é Cristo e da sua maravilhosa graça que nos alcançou. Então, meus irmãos, fique com essa mensagem na forma reflexiva de você refletir um pouco sobre você já discipulou alguém, você tem buscado esse convívio intencional para transmitir tanto através de suas ações, que, lembro, quando eu falo de ações de experiências, eu falo de ações e experiências pautadas na Bíblia, né? Não naquilo que nós achamos que é certo, mas naquilo que a Bíblia nos ensina a caminhar. Então, há aquele balanço, vivência, ou seja, uma vivência que é pautada pelas Escrituras e uma vivência que é pautada pelo aquilo que eu penso. Então, deixo de lado aquilo que eu penso, as minhas preferências, meus gostos, e vou viver uma vida pautada pelo aquilo que Deus quer que eu viva. Então, naturalmente, eu vou conseguir transmitir a vontade do Senhor para aquele novo convertido. Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração sobre o discipulado. E finalizando com uma experiência, eu já tive o prazer de discipular algumas pessoas e a gente vê o quão gratificante é, porque tanto aquela pessoa aprende, como também aquele que está discipulando também aprende também. Então eu aprendi muito com as pessoas que eu tive contato discipulador, né? Eles me ensinaram muito, muito mesmo, porque ao ponto de que você vai vendo as dificuldades, as necessidades, você vai vendo que você também tinha elas, e você consegue também achar resposta para algumas coisas que você, na época quando você se converteu, seu discipulador não te deu. Então é um momento de aprendizado, um momento de crescimento espiritual. Então invista no discipulado. Se você é casado, um jovem casado, né? Eu tenho minha esposa como minha
principal discípula, digamos assim. Nós convivemos juntos 24 horas. Então, ela está analisando o meu comportamento, eu estou analisando o dela. Então, intencionalmente, a gente vai analisando e vai somando um com a vida do outro, né? Então, se você não é casado ainda, mas pensa em casar, você já pode praticar isso no seu namoro, no seu noivado, e fazer daquela pessoa que está ao seu lado ali a seu principal discípulo, e também ser aceito as instruções dela, né? Então há aquele relacionamento mútuo, como eu já falei, é uma via de mão dupla. Então, se você ainda é solteiro, né, invista no discipulado com seus colegas de escola, de faculdade, e não perca tempo com coisas que não são o foco, né, na vida cristã, mas foque naquilo que realmente faz sentido, né, que é acerca de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, o poder das Escrituras. Então, foque no que é essencial. Lembre-se, a essência do discipulado é instruir. Então, busque, tenha comunhão com Deus, para que você também possa transmitir aquilo que você está em secreto ali, em comunhão com Deus, para outras pessoas. Então, boa noite a todos. Espero que você tenha se edificado com esse tema, assim como também eu me edifiquei. E estou com muita saudade de discipular. Nunca mais discipulei ninguém. E agora com esse momento assim a gente fica um pouco distante dessa ideia de discipulado face a face, mas fica um apelo, um convite. Lembre daquelas pessoas, manda um SMS, um WhatsApp, fala nas redes sociais, liga. Às vezes a gente está perdendo o hábito de ligar e ouvir a voz. Ei, fulano, a gente só quer ouvir no WhatsApp. Então, quebra um pouco dessa distância, né, que você está tendo no momento de algumas pessoas, mandando uma mensagem para elas, sabendo, perguntando como é que elas estão. E faça da sua vida uma vida de serviço a Cristo, né? Discipule outras pessoas e aprenda cada vez mais de Cristo. E nesse momento de distância, pense um pouco e veja maneiras de estar perto das pessoas. Um abraço a todos, Deus abençoe, amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estarei passando para vocês os avisos da nossa juventude nesse mês de maio. Os nossos PGMs, eles estão acontecendo via Skype. Os líderes de PGMs, eles criam o link e enviam para o nosso grupo do WhatsApp. O nosso PGM ele vai ser no dia 9 e no dia 23 de maio. Então, assim que os líderes eles enviarem o link para o nosso grupo, você pode inserir em qualquer grupo que você quiser, tá bom? O nosso discipulado ele vai acontecer no dia 16 de maio. No decorrer da semana, certo? Nos próximos dias desse mês de maio, a gente estará com a nossa websérie no nosso Instagram. Vai ser em formato de IGTV, onde terá louvores, palavras, devocional. Então, no decorrer da semana, a gente vai estar dando mais informações para vocês, tá? Então, era isso, gente, os meus avisos. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se resguardando. Estou com muita saudade dos meus irmãos, de estar abraçando, de estar perto. Mas é um momento que a gente precisa se resguardar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma boa noite.